A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui para mais um domingo de celebração na presença do Senhor. Cada um de nós no seu lar, cada um de nós reservado, cada um de nós isolados. Mas eu quero pedir para você, para que você possa, nesse momento, estar reunindo a sua família, o seu núcleo familiar, seus filhos, seus pais, os familiares todos que vocês estão debaixo do mesmo teto, para poder participar deste momento de celebração, momento onde iremos compartilhar a palavra de Deus. Como todos sabem, mês de maio, nós estamos na campanha de 31 dias pelas famílias da Igreja Batista em Vila São Pedro. 31 dias intercedendo pelas famílias. 31 dias de oração para que o Senhor venha a atender, para que o Senhor venha a acolher, para que o Senhor venha a abençoar, para que o Senhor esteja dando a cada um das famílias da Igreja Batista em Vila São Pedro paz, amor, alegria, mansidão, domínio próprio, que exista harmonia na família e que as famílias possam estar na presença de Deus. Por isso, reúna sua família neste momento, para que possamos juntos participar desta celebração e culto ao Senhor, aonde agora iremos compartilhar a palavra de Deus. Nós temos orado, e eu tenho falado nos últimos 2 dias sobre a oração. Enviei hoje também o texto sobre oração no grupo, e para que pudesse chegar até todos os membros da igreja, onde a liderança tivesse acesso para poder enviar. E eu quero hoje, então, falar também, continuar falando, aliás, sobre a oração. O poder da oração, e a oração que não tem poder, a oração que não é respondida. Por que a oração não é respondida? Quais as razões que impedem do Senhor ouvir a nossa oração e responder a nossa oração dentro daquilo que nós precisamos? Então, quero compartilhar com vocês sobre isso. Vocês devem buscar a face do Senhor, não porque as orações irão mudar o plano de Deus, mas sim porque nos ajudarão a nos adequar à vontade que Ele tem para as nossas vidas. Essa é a principal razão do porquê nós devemos buscar a face do Senhor continuamente. Porque nós devemos atender a palavra que diz: orai sem cessar, orar continuamente. Porque devemos nos adequar. E para que a gente possa se adequar àquilo que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos orar. Precisamos estar na presença do Senhor em oração, para que a gente possa se adequar àquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Mas a oração, meu irmão, minha irmã, ela não tem poder quando, primeiro aspecto, não há conversão e um discipulado comprometido. Porque quando há conversão absoluta, quando a pessoa se converteu mesmo, quando ela passa então a ter a mente de Cristo, quando ela é convertida e ela está num discipulado comprometido, ela não fica deixando a sua mente ficar cheia de besteiras, besteiras gospel, coisas que absolutamente nada tem a ver com a palavra de Deus e com a verdade. Porque quando existe um discipulado comprometido e uma conversão autêntica, a pessoa está focada na palavra de Deus. Ela está focada na palavra de Deus. Em Lucas 13, do verso 25 ao verso 27, diz assim:
Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afaste-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Porque para Deus, aquele que não tem uma conversão absoluta, inteira, íntegra, aquele que ele não se converteu, mas ele se convenceu que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, é para esta pessoa que esta palavra vai ser aplicada. Porque o Senhor atende a oração daquele que tem um coração convertido a Ele, daquele que se entregou a Ele de forma descabida, entregou mesmo para então servi-lo e para deixar com que Deus faça o que quiser da vida dele. Esse sim, esse tem a oração que o Senhor ouve, que o Senhor atende, que o Senhor acolhe. Mas existe outro fator das orações que não são respondidas, quando há falta de sinceridade e obediência ao Senhor. O que eu tenho visto de pessoas que se dizem cristãs, falando e fazendo besteira e dando ouvido a tanta asneira, que é impossível que tenham sinceridade e sejam obedientes ao Senhor. E aí, vai ficar na fila da bênção. Vai ficar na fila da bênção, porque não há sinceridade e não há autenticidade. Não há autenticidade. Em Mateus 6, no versos 5 e 7, Jesus fala assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a plena recompensa. Mas você, quando orar, vá ao seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em secreto. Então, seu pai, que o ouve em secreto, o recompensará. E quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Entende? Entende? A falta de sinceridade, a falta de obediência ao Senhor impede com que a oração seja respondida, impede com que o Senhor ouça a oração. O Senhor não vai ouvir. Quando eu falo ouvir, não vai atender. Terceiro aspecto que eu quero compartilhar, que a oração que não é atendida é aquela oração também que só ora, mas não age, não toma atitude, fica apenas orando e não toma atitude, porque na oração nós temos a oração, tem a orar e agir. Orar e agir. Quando não agimos, a oração não é atendida. Êxodo 14:15. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam. Avante! Ou seja, depois de tantos anos, o Senhor conduzindo o povo, aquele povo rebelde, aquele povo difícil. Eles chegam então em frente ao mar e param, ficam estagnados, desanimados, abatidos. Se olharmos todo o capítulo 14, você vai ver isso. Começam a dizer que seria até melhor ficar lá. E aí então vão orar.
E Deus chama a atenção de Moisés. Fala, espera um pouco. Está orando por quê? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que siga. Diga ao povo que vá avante. A oração que não é atendida é aquela oração que fica só orando e não toma atitude na direção de Deus para fazer o que tem que ser feito. Deus nos chamou com um propósito definido. Deus tirou aquele povo do Egito com um propósito definido. Deus nos chama hoje para fazermos a sua obra, independente da circunstância em que estamos vivendo. Deus tirou aquele povo da mão dos egípcios para fazer daquele povo uma nação imensa e espalhar aquele povo de forma tremenda para que abençoasse todos os lugares e que todas as pessoas pudessem ver que Deus eles serviam. Em Josué 7, de 7 a 13, você vai ver que então disse a Josué, quero dizer, ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? E Josué começa a lamentar por ter atravessado o Jordão e tanto sofrimento e tantas situações que estavam acontecendo. E Josué começa a sentir a pressão daquele momento. Eu não vou ler o texto todo, porque o texto é longo. Mas quero animar você a anotar o texto aí e ler. E ler. Porque o Senhor fala que se aquele povo não estivesse agindo e fazendo as coisas conforme ele havia determinado, eles não seriam ouvidos. E quero te animar você a ler o verso 1. Por que Deus não ia ouvir a oração deles? Quarto ponto, quando a nossa oração ela não é ouvida, quando a nossa oração ela não é acatada, quando a nossa oração de fato o Senhor sequer dá atenção, quando é contra a vontade dele, Deus. Quando nós oramos na contramão da vontade de Deus, nós sabemos que é errado, nós sabemos que não é o certo, nós sabemos que não está de acordo com a palavra de Deus, mas nós vamos orar a Deus para ver se Deus abençoa. Porque vai que Deus muda de ideia, como se isso fosse possível. Mas tem gente que pensa que é possível. Tem gente que pensa que é possível. Tem gente que prega que é possível. E às vezes eu fico observando. Falo, mas que Bíblia esse sujeito lê? Quando nós oramos na contramão da vontade de Deus, as nossas orações não são ouvidas. Deuteronômio 3, de 25 a 27, diz assim: deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Veja a terra com os seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Veja, irmãos, a seriedade disso. A oração na contramão da vontade de Deus. Moisés ficou 40 anos conduzindo aquele povo. No final, ele pede para Deus: Senhor, me deixa botar o pé lá, me deixa entrar nesta terra, me deixa, Senhor amado, ir junto com o povo. E Deus fala: não. Vai lá, sobe no ponto mais alto e olha
toda aquela terra. Você só vai olhar. Você não vai entrar lá. Um homem como Moisés, o que você pensaria? Será que ele merecia ou não? Será que ele era uma pessoa que já tinha passado por tantas provas e vencido? Será que ele merecia entrar lá naquela terra? Olhando para essa situação nua e crua, eu diria sim, claro. Um homem puro, um homem fiel, um homem íntegro, um homem que começou a fazer a coisa na direção de Deus e foi fazendo até Deus concluir. Claro, eu olho e digo, merecedor. Mas Deus olha e fala, não, não é. Não é a minha vontade que ele entre lá. Eu quero ele aqui, comigo. E assim foi feito. Muitas vezes nós estamos pedindo tantas coisas a Deus, buscando a Deus, sabe, com profundeza de coração mesmo, mas a oração está na contramão da vontade de Deus. E a oração na contramão da vontade de Deus não vai ser ouvida, não vai ser atendida. Não adianta, você não vai mudar a cabeça de Deus. Você não vai mudar a cabeça de Deus. Aquilo que Deus tem como plano, aquilo que Deus escreveu na tua história, antes mesmo de você existir, é aquilo que vai acontecer e ponto. É duro. Acredito que qualquer um de nós naquela situação, olhando para Moisés, vai falar, puxa vida, né? Moisés até que merecia entrar lá, puxa. Mas o soberano Senhor disse não. Quinto ponto. A oração que não é atendida é a oração que está cheia da incredulidade. Cheia da incredulidade. E aí eu quero despertar o irmão, a irmã, para a questão do crente incrédulo. Veja só o que Tiago fala em Tiago 1, versos 6 e 7. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Não pense. Não pense. Uma oração cheia da incredulidade. O Senhor conhece o seu coração e o meu coração. Ele conhece integralmente o nosso coração. Ele sabe verdadeiramente se as nossas palavras elas estão de acordo com o nosso coração. Ele sabe exatamente se elas estão saindo só da boca para fora ou se elas são fruto daquilo que nós verdadeiramente cremos. Por isso, tenho conversado muito sobre a oração. Muito sobre a oração da confissão. De entrar na presença do Senhor confessando os pecados. De forma geral. De forma geral. Indo para a gratidão, agradecer ao Senhor. Dai graças em todas as coisas. Agradecer ao Senhor para depois partir para as petições. Entenda? A oração cheia de incredulidade é aquela oração que você mesmo não consegue acreditar. Porque se sem fé é impossível agradar a Deus, sem esta fé é impossível que Ele te ouça. Fé sem duvidar. A oração que não é ouvida
é aquela que está cheia de incredulidade. Sexto e último ponto. A oração que não é ouvida é quando nós evitamos a disciplina. Evitamos ser disciplinado. Segundo Samuel 12, de 16 a 18, fala assim: e Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou-se comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança estava viva, falamos com ele e ele não quis nos escutar. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Olha que interessante. Olha o medo que eles tinham. E Davi estava na presença do Senhor, orando por aquela criança. E aquela criança era fruto do quê? De um pecado cometido. E para que as coisas não acontecessem de forma pior, não tinha sido revelado a ninguém. Ele estava fugindo da disciplina, da qual ele, como rei, ia ter que se submeter. Mas ele não conseguia fugir da disciplina que Deus estava submetendo. Por isso, meu irmão, minha irmã, nunca brinquemos com as coisas espirituais. Em Cristo Jesus há muita seriedade, uma graça que não foi de graça. Custou muito caro a Deus, muito caro ao Senhor Jesus Cristo, e nós recebemos esta graça. A oração não respondida, nós compartilhamos 6 aspectos, 6 pontos desta oração que Deus não atende. Não há conversão e um discipulado comprometido. Falta sinceridade e obediência ao Senhor. Só oramos e não agimos. São contra a vontade de Deus. Estão cheias de incredulidade. E evitamos a disciplina. A oração que Deus ouve e atende é quando há conversão e um discipulado comprometido. Claro, claro. Porque ela está totalmente na direção de Deus. Claro. Quando há sinceridade e obediência ao Senhor. O Senhor tem alegria em atender a oração daqueles que são sinceros e obedientes a Ele. Quando oramos e agimos. Porque quando nós oramos e tomamos atitude na direção da oração, estamos provando que oramos e recebemos condição de tomar a atitude certa. E isso agrada ao Senhor. Quarto, quando estão de acordo com a vontade de Deus, a oração respondida é aquela que está na direção da vontade de Deus. Jesus Cristo nos ensinou isso. No momento difícil para ele. Difícil. E ele fala assim: contudo, Senhor, não seja feita como eu quero, mas como tu queres. Quinto, quando há fé real e verdadeira em Deus, unicamente através de Cristo. Veja, unicamente através de Cristo. Sexto e último, quando erramos e estamos prontos, admitindo o nosso erro e para sermos disciplinados. Porque quando nós admitimos o nosso erro e somos disciplinados, a disciplina é aquela que olha para frente. Ela quer melhorar a pessoa a partir dali. Isso é disciplina. Porque qualquer coisa ao contrário disso é vingança. Não, Deus ele disciplina ao filho que ama. Deus disciplina o filho que ama.
Então, quando nós erramos, porque nós erramos, nós somos seres humanos, erramos sim. Mas isso não é o fim de tudo. Isso é o começo de uma nova etapa, quando estamos prontos a admitir o nosso erro e prontos a sermos disciplinados. Esses pontos, 6 pontos, é o que tinha para conversar com você nesta noite, neste nosso primeiro domingo do mês de maio. Meu irmão, minha irmã, ore por sua família. Estamos 31 dias orando por nossas famílias. As famílias da Igreja Batista em Jardim, em Vila São Pedro, em Vila São Pedro. E orando pelas famílias da Vila São Pedro também. Aquelas que não têm Jesus, aquelas que têm, não importa. Nós vamos nos colocar na brecha por todos, porque é o que Jesus faria. É o que Jesus faria. Ora para que o Senhor possa trazer uma conversão absoluta para todos os teus familiares, para que o Senhor possa estar falando ao seu coração e te ajudando a ter a paz que excede todo entendimento, mesmo no meio de tudo isso que está acontecendo. Deus continua no controle de tudo isso aqui. O corona não é maior do que Deus. O Senhor é soberano e Ele está cuidando de você, de mim e de todos, e continuará cuidando de nós. Informe as pessoas que você está orando por ela, ainda que não seja específico, mas você está orando pela vila, pelas pessoas que moram aí. Então ela está dentro da sua oração. Diga para elas. É bom elas saberem que você, que o povo da igreja que você frequenta, da sua igreja, está orando diariamente por eles. Fale com eles sobre isso. Outra coisa, meu irmão, minha irmã, reúna sempre a sua família para assistir os nossos cultos. Eu tenho vontade de falar para você, chama todo mundo, mas não pode. Não pode. Nós temos que ficar no nosso núcleo familiar hoje. Ficar quietinho em casa. Nós temos que ficar quietinho em casa. A coisa está muito séria mesmo. Então reúna a sua família para que vocês possam participar da pregação da palavra. Antes da pregação tem o louvor, tem alguns avisos, tem alguns novos direcionamentos para você estar conectado com tudo que vai acontecer. Porque nós estamos trabalhando para tentar levar o maior volume de informação possível para você no seu lar. Que Deus tenha te abençoado nesta noite. Que você tenha ouvido a voz do Senhor através dessa simples palavra, através dessa singela pregação. E que o Senhor se agrade de você, do seu coração, das suas atitudes e das suas palavras. Quero orar com você. Senhor, nosso Deus e Pai, precisamos muito do Senhor, Pai. Por isso, Pai, chegamos na Tua presença confessando os nossos pecados. Perdoa-nos, ó Pai, porque somos pecadores, erramos mais do que acertamos. E muitas vezes, querendo acertar, acabamos errando, Senhor. Perdoa-nos. Pai, nós te agradecemos porque Tu és um Deus grande, um Deus bondoso, um Deus maravilhoso, um Deus de amor, um Deus tremendo, um Deus de paz. Senhor, muito obrigado por ser quem Tu és, por fazer o que Tu faz e por continuar fazendo. Muito obrigado porque o Senhor não muda, Pai, e nós podemos confiar exatamente em tudo que está escrito sobre o Senhor e a sua forma de agir. Pai, atenda às nossas orações, Senhor. Pai querido, visita, Pai, os lares dos meus irmãos e irmãs nesta noite.
Toca o Senhor amado em cada coração, Senhor, em cada vida, Pai querido. Se existir ali enfermidade, cura, Pai amado. Pai querido, se existir qualquer coisa, Pai, que esteja em desarmonia, em desacordo com a Tua palavra, Senhor, entra com a providência, Pai querido. Traz harmonia nas relações. Traz, Senhor amado, harmonia, Pai, entre marido e esposa, entre pais e filhos, Pai. Harmonia na família, Pai, para que as famílias possam se amar e se respeitar diariamente, Senhor. Pai, abençoa o Teu povo, Pai, ali na Igreja Batista em Vila São Pedro. Abençoa, Pai, aquela população da igreja da Vila, Senhor, São Pedro, Pai amado. Cuida, Pai, deste povo, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. E que o amor de Deus o Pai, que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, e que as consolações do doce Espírito Santo sejam com todos vocês, amados e amadas de Deus, não só agora, mas para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe você, que Deus te proteja. Tenha uma excelente semana na presença do Senhor e diariamente estou mandando uma mensagem para vocês, escrita e também através do vídeo. Espero não estar incomodando-os, porque o meu intuito é ser um canal de bênção na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe.